aqui da 93,3, programa Clamor Missionário. Agradeço a Deus pela vida do meu amigo, irmão Osiel do Vale, que está aqui na programação deste belíssimo programa. Também do nosso querido amigo, cantor Magno, que está aqui ajudando, dando seu apoio. Deus te abençoe, meu filho, na sua carreira, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui e deixar para a sua meditação, elevo, conforto, exortação, um versículo na Bíblia que está em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14. Êxodo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, e é isto que dirás aos filhos de Israel: O Eu sou me enviou a vós outros. Glória a Deus, aleluia. Querido amigo, Deus não é do jeito que nós pensamos, mas Ele trabalha da maneira que nós precisamos. Deus não tem necessariamente as cores que nós pintamos, mas Deus se revela da maneira que nós precisamos. Deus não pode ser explicado, consequentemente, não pode ser entendido. Deus é tão grande que a palavra grande fica pequena diante da sua grandeza. Deus é infinito, é aquele que não teve princípio e jamais terá um fim. O profeta Isaías, quando se referiu a ele na pessoa de Jesus, disse: o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pai da eternidade. A palavra Pai no aramaico é Abba. Abba significa provedor, sustentador, mantenedor, criador. Se ele é Pai, se é Abba, é porque veio antes. Isso quer dizer que ele existe antes da eternidade. Mas, mesmo sendo tão grande, infinito e inexplicável, ele habita no coração daqueles que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. E é bem verdade que na sua grandeza, independência e maravilhosa e infinita glória, ele se preocupa comigo e se preocupa com você. Por isso ele se revela da maneira que nós precisamos. Em toda a Bíblia é assim. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, nós o encontramos assim. Quando ele se manifestou a Abrão, Abrão tinha 75 anos de idade. Deus o chamou e disse: Abrão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vem para o lugar que eu te mostrarei. Detalhe, ele não mostrou nada a Abrão. Abrão creu ainda que não via. No percurso da caminhada, quando Abrão tinha 99 anos, Gênesis 18, o Senhor lhe apareceu e disse: seu nome não será mais Abrão, pai exaltado, mas será Abraão, pai de uma multidão. E lhe fez uma promessa dizendo que ele seria pai, teria um filho, seria pai de uma multidão. É interessante que, capítulo depois, quando ele se revela a Abraão, mudou seu nome no capítulo 17, capítulo 18, na tenda de Abraão, ele disse: ano que vem eu voltarei e sua mulher Sara dará à luz a um filho. E Sara, no entanto, ela ouvia, mas ela não creu, porque ela riu, ela não acreditou diretamente, porque, como disse Paulo aos Romanos, capítulo 4, 21 a seguir, Paulo disse assim: pois quando Abraão ouviu a promessa, ele não atentou para a sua carne, já amortecida pela idade, porquanto tinha 99 anos. Sara, quando ouviu o anjo do Senhor falando aquilo a Abraão, ela se perguntou, diz a Bíblia: como pode ser tal coisa? Pois eu já sou velha, cessou-me os costumes das mulheres. Ela estava dizendo que a menopausa a impedia, seus hormônios não eram o mesmo. Ela não podia ser mãe
porque era estéril. Agora, com a menopausa, a dificuldade era acumulada, multiplicada. E também disse Abraão, meu marido já é velho. Abraão estava num período chamado andropausa. Daí Abraão já não tinha mais condição hormonal para ser pai. Abraão já não tinha condição de ser pai. Mas mesmo assim, a promessa foi feita e o anjo do Senhor perguntou: por que Sara riu? Ela disse: não ri porque não foi uma gargalhada, foi só uma risada interna, uma conversação intrapessoal. Ela disse: não, eu não ri. Não, você riu, eu voltarei ano que vem e o seu filho se chamará Isaque, porque Isaque significa riso, Isaque significa alegria. Meu amigo, eu não sei a situação que você enfrenta, eu não sei a luta que você está passando, mas eu quero profetizar na sua vida que esta luta vai passar. Você vai se lembrar dos momentos de dificuldade, mas quando você contemplar nos seus braços a vitória, você vai rir e dizer: valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena confiar em Deus. Deus é fiel, Deus não falha, Deus não muda, Ele prometeu, Ele cumprirá. É interessante que Deus se manifestou assim a Abraão. Em Gênesis 22, quando Ele pediu a Abraão seu filho, Abraão reconheceu que ele é o Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus da provisão. E você sabia que para haver o milagre da multiplicação tem que ter algo para multiplicar. Para ter o milagre da transformação, algo tem que haver para transformar. Para haver o milagre da preservação, é necessário haver algo para preservar. Para haver os milagres, alguma matéria-prima é necessário ter para o milagre acontecer. Mas o milagre da provisão é quando acabou tudo, quando não tem mais jeito, quando o socorro terrestre cessa. É aí que Deus entra com a provisão. É interessante que Ele proveu pão para Elias quando fugia de Jezabel. Ele proveu forças para Gideão e os seus 300 vencerem os midianitas. Ele proveu água para Sansão no deserto. Ele proveu pão durante um período para Elias. Ele proveu a multiplicação do azeite da viúva, do pão, da farinha não acabou na panela. Ele é o Deus da provisão, é o Deus que provê, é o Deus que muda todas as coisas. É lindo observar que quando Jesus veio a este mundo, Ele sempre usava a palavra dizendo: eu sou. Para o faminto Ele dizia: eu sou o pão da vida. Para o sedento Ele dizia: eu sou a água da vida. Para o cansado Ele dizia: vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para aquele que não tinha esperança, Ele dizia: crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus se manifestou como socorro bem presente, porque Ele não é do jeito que pensamos, mas trabalha da maneira que nós precisamos. Querido amigo, aonde você estiver neste momento, saiba que Deus se importa com você, saiba que Deus entende a sua dor, saiba que Ele enxuga a sua lágrima e quer te dar vitória, e quer mudar completamente a sua vida, porque Ele é Deus, porque Ele é maravilhoso. Mas entenda uma coisa, muitas das vezes nós queremos limitar Deus, muitas das vezes nós queremos colocar um ponto final na história da nossa alegria, da nossa felicidade. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que está fazendo, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. É necessário que eu comunico o meu desejo de ver o milagre acontecer. Me lembro de uma história de um jovem que morava numa cidade. Na cidade havia um grande sábio. O sábio era muito respeitado. E um dia aquele jovem disse: eu vou enganar o sábio. Ele pegou um pássaro nas suas mãos e foi à direção do sábio, colocou as duas mãos para trás e disse: se o senhor é sábio mesmo, me responda. Na minha mão tem um pássaro, mas ele está vivo ou está morto? Ele pensou: se o sábio disser está vivo, eu aperto o pescoço do pássaro, mato ele e digo: o senhor errou. Se ele disser está morto, eu solto o pássaro vivo, ele voa e digo: o senhor errou.
E o sábio, muito sabiamente,